Unidade 2. Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 19. Revisão e avaliação. Se vai, vambora então! Boa tarde, Amazonas! Boa tarde, você aluno, você professor. Eu estou aqui para trazer alegria para você. Alegria literária, alegria da língua portuguesa, alegria do conhecimento. A ideia aqui é de nós trabalharmos juntos e juntos aprendermos, juntos crescermos. E hoje é uma tarde para lá de especial. Tarde de avaliação. E para isso quero revisar com você algumas coisas. Já estamos de volta e eu quero falar com você cada tema que vai constar na nossa prova e que vimos durante este período, esta etapa, esta unidade. Começando com o Barroco. Está na tela para você. Aí está, ó. Fim do século XVI a meados do século XVIII, sendo mais característico no século XVII. Então tá aí. No Barroco, meus prezados alunos, aqui nós temos uma construção. Eu vou ter, olha só, esses detalhes na arquitetura. Observe aí, ó. Esses detalhes são todos influências barroca. E olha mais aqui, ó, uma coisa aqui que o aluno Lucas não sabia. Essas agudezes apontando para o céu bem agudamente assim, ó. Isso tudo é influência barroca. Veja que há detalhes aqui por todos os lados. Passeando em Portugal, se você tiver a oportunidade de ir lá, você vai conhecer uma biblioteca que é toda folhada em ouro, todos os detalhes. Só para entrar você paga R$60 para dar uma volta naquela biblioteca. Ah, mas eu não gosto de ler, não gosto de não sei o quê. Se não gosta, é outro problema. Mas a biblioteca já é um ponto turístico. Toda rebuscada, folhada a ouro, cheia de detalhes, riquíssima em detalhes. Influência barroca. É isso aí. Pode avançar, vamos ver um pouco mais aí. Sobre o panorama histórico. Período de obscurantismo. Eita, rapaz, coisas obscuras acontecendo. E repressão armada pela igreja no movimento da Contra-Reforma. Uou! Lembrou aí? Contra-Reforma. Houve uma reforma. Lembra lá de Lutero, Martinho Lutero, quando escreveu as suas 95 teses sobre alguns equívocos que a igreja vinha cometendo. Aí agora a igreja quer retomar os fiéis e ela então faz o processo da Contra-Reforma, apoiado pelas monarquias absolutistas. Nos países católicos, o barroco tornou-se a arte da Contra-Reforma. Vamos ver se os nossos alunos lembram do barroco. Vem comigo. O homem começa ligado a Deus, 110%, totalmente Deus, que era a igreja manipulando, trovadorismo. Vem a inovação, vem a ciência, o homem agora se afasta da religião, da fé, e começa a agir pela razão, pela ciência. Estou diante do humanismo. Aí vem o barroco. O homem agora já foi da igreja, está fora. Agora, no barroco, eu vou ter exatamente essa tentativa de trazer o homem de volta, só que é um homem dividido. É um homem cheio de conflitos interiores. É um homem que não sabe se quer o bem ou o mal. Sabe aquele verso bíblico? O bem que quero fazer não consigo e o mal que não quero esse faço, que o apóstolo Paulo dizia. Aquilo é completamente barroco também, tá? Tenta fazer uma coisa, faz outra, fica com sentimento de culpa e tal, tá todo dividido, cheio de complexos, cheio de sentimento de culpa. Isso é barroco. E olha como é que vai se representar na pintura. Observe aí. Nós vamos ter a questão do claro e escuro, predomínio de linhas curvas,
excesso de filigranas, sugestão de movimento. Olha que nós temos aqui, ó, dando ideia de movimento. Está lá, ó, o corpo inclinado, tudo bem? Olha lá, ideia de movimento na pintura. E eu vou ter, na pintura, na arquitetura, né? Nós vamos ter isso. Eu vou ter um jogo de claro e escuro. O claro, o iluminado da pintura, vai ser sempre o bem. E os revoltosos, né? A coisa ruim, a coisa má, ela vai ficar na pintura de forma escura, em segundo plano. É isso que nós vamos ter aí nas pinturas barrocas. Pode avançar. Aí o que eu acabei de falar para vocês, o homem barroco é tenso, dividido e angustiado. É isso aí. Tem alguém assim hoje, pelo Amazonas, dividido, angustiado? Tem alguém assim? Algum palmeirense perdido aí? Assume atitudes duplas e necessariamente contraditórias. Duplas e contraditórias são as atitudes do homem barroco. Então o que você me diz? É um homem sóbrio? É um homem que sabe o que faz? Não! Ele é um homem indeciso, contraditório. Faz e se arrepende. O bem que quero fazer não consigo, mas o mal que não quero fazer, esse faço. Já dizia o apóstolo Paulo e já diz agora novamente o barroco. Tenta conciliar o antropocentrismo, que acabei de falar para vocês, o homem como centro do universo, com o teocentrismo, Deus como centro do universo. E assim vai ficar naquela divisão de a religião versus a ciência, né? A fé versus a razão. É isso que nós vamos ter. Pode avançar aí. Nós temos agora do barroco, falando agora de literatura, ocultismo ou gongorismo. Vou explicar para você. Observe aí. Consiste no gosto pelo rebuscamento formal, caracterizado por jogos de palavras, grande número de figuras de linguagem e vocabulário sofisticado. E pela exploração de efeitos sensoriais, tais como cor, som, volume, sonoridade, imagens violentas e fantasiosas. Quando eu falo de cultismo, alunos, estou falando de jogo de palavras. Palavras muito bem trabalhadas, figuras de linguagem, vocabulário sofisticado, efeitos sensoriais, né? O som, a forma, volume, dentre outras coisas. Isso é cultismo. Pode avançar, porque nós temos o conceptismo. Tem o cultismo e tem o conceptismo. Consiste no estímulo intelectual, jogo de ideias, constituído pelas sutilezas do raciocínio e do pensamento lógico, por analogias, histórias ilustrativas, etc. Sabe o que significa etc? Isso aqui é uma abreviação latina, né? Et cetera. Significa e outras coisas. Isso significa etc. Essa vírgula aqui não é necessária. Por quê? Porque eu já tenho o valor aditivo lá no e outras coisas. Vamos falar do conceptismo. Observe aí. Estou falando agora disso aqui, ó. Jogo de ideias. Yes! Aqui está. Jogo de ideias. Trabalhando o raciocínio de forma sutil. Pensamento lógico, analogias. É por isso, vem comigo agora aqui, quero olhar nos olhos. É por isso
que na hora de você encontrar um sermão lá do padre, lembra lá o sermão do padre Antônio Vieira? Pois é, na hora de encontrar um sermão, você vai ver esse jogo de ideias. Lembra quando ele falou sobre o homem com relação ao espelho, o homem com relação... Ele vai comparando itens, objetos ao comportamento do homem. O sermão do peixe, né? O sermão do plantio, né? A semente boa em terreno fértil, né? E aí outra semente foi jogada, mas não floresceu, por quê? Terreno arenoso, terreno duro, ruim e tal. Então é isso que nós vamos ter desse jogo de ideias, essas analogias, essas comparações. Quando você lê, por exemplo, uma parábola de Jesus, são analogias e isso é conceptismo. Tudo bem? Está compreendendo a coisa aí? Cultismo, jogo de palavras, palavras cultas, muito bem encaixadas. Conceptismo, jogo de ideias, de forma sutil, de forma lógica, tá? Entrelaçando-as. Pode avançar. Nós temos agora o fusion. Quem gosta de fusion aí, ó? Fusionismo, diálogo do homem com Deus. Você encontra isso. Tem o carpe diem, horror diante da efemeridade da vida. Sinuosidade, fascínio pelo movimento. Contradições do amor, paixão versus reflexão. Já falamos sobre tudo isso. Lembra lá o carpe diem? Aproveite o momento. A hora é agora. Só que no barroco, esse carpe diem, olha só, o carpe diem, que significa aproveitar o dia, viver o hoje. No barroco, vem com sentimento de culpa. No arcadismo, vive-se sem se preocupar. Essa é a diferença. Pode avançar, que agora nós vamos para outra escola literária, arcadismo. Escola literária surgida na Europa no século XVIII, razão porque também é denominada setecentismo, neoclassicismo. O nome arcadismo é uma referência à Arcádia, região bucólica do Peloponeso, na Grécia Antiga, tida como ideal de inspiração poética. Região bucólica, estamos falando agora do meio natural, é a natureza que está no foco agora. Exatamente, quando eu falo de arcadismo, eu falo de fuga da cidade. Vem comigo. Meu prezado aluno, meu querido professor, estamos saindo do barroco. Barroco, temos um homem sendo retratado de forma dividida, um homem cheio de conflitos, cheio de complexos. E o que nós encontramos agora? O homem árcade, um homem livre, um homem que quer se despir dos problemas. Para isso, para sair da confusão em que ele se meteu, ele sai da cidade, ele foge da cidade e vai para o campo, no meio natural, cuidando de ovelhas, né, com seu rebanho ali. Ele julga ter tranquilidade de vida, vida simples. Termos latinos, né, aurea mediocritas, furere urbem, são todos termos que vão levar a fugir da cidade, ter vida mediana, tranquila, sem exageros. Locus amenus, lugar ameno, lugar tranquilo para se viver. Sabe aquela música? Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor. Pois é, quer uma casa no campo? É isso que o homem árcade buscava, para fugir da confusão do homem barroco. Essa é a ideia de uma escola literária se opor à anterior, tá? Pode avançar. Influência das ideias iluministas, o homem está descobrindo, né? Tem muita ciência envolvida aqui, é razão, não é religião. Volta à simplicidade dos modelos greco-romanos,
valorização do campo e não da cidade, exatamente. Predomínio da razão e da ciência, esquecendo a fé e a religião, esquecendo a cidade. Então, nós temos um homem preocupado com inovações tecnológicas e que quer morar na natureza. As explicações da vida não se dão agora pela fé, pela religião. Ah, tal coisa aconteceu porque Deus quis. Não. O homem do arcadismo, ele pensa, por que aconteceu isso? E o que nós podemos fazer? Como nós podemos interferir nesse caso? Tem ciência envolvida e não é só aceitar porque é algo divino, tá? Essa diferença aí. O homem barroco estava todo complexado entre uma coisa e outra, né? Estava dividido. Pode avançar? Nós temos retorno ao equilíbrio em oposição ao desequilíbrio do barroco, busca da perfeição da forma, estilo simples, natural, despojado de metáforas, despojado de hipérboles, aqueles exageros que nós tínhamos lá no barroco para o homem extravasar, não temos agora. Identificação da arte com a natureza. A natureza está em foco, está em alta. Pode avançar. Simplificação do estilo, sem perder a nobreza de linguagem. É mais simples, porém não é mais feio. Entende o que acontece aqui? Às vezes menos é mais. Não aprendeu você lá com o chefe Jacan? Menos é mais, com Fogaça? Pois é. Tendência introspectiva, pré-romantismo, introspectivo, questão da reflexão do interior, subjetivismo. Linguagem graciosa e melodiosa, com culto excessivo à natureza. A adoção de pseudônimos pelos poetas que se figuravam pastores. Pode vir comigo? Temos a passagem do homem barroco, dividido, para um homem tranquilo, um homem, agora entre aspas, de boa, como fala a juventude aí, que é o homem do arcadismo, com ideias iluministas, com a ciência e a razão, sem sentimento de culpa. O poeta se utiliza do campo para mostrar como ele está tranquilo, como ele está bem consigo mesmo. O homem vira pastor, a sua esposa é a pastora, eles têm muitos pastorezinhos que fazem lá pelo campo e cuidam do rebanho, das ovelhas, tá bom? Pode avançar aí. Movimento artístico e literário que cultivava os padrões estéticos da antiguidade clássica, em repúdio aos valores do clero e da nobreza. É isso que nós temos aí no arcadismo. O que mais? Pode avançar. Retorno ao equilíbrio clássico, ideal de simplicidade e de naturalidade, simbolizado no mito da Arcádia. Simples e natural. Tão natural quanto a luz do dia. É, rapaz. Dá-lhe arcadismo agora. Exaltação da natureza e de tudo que lhe diz respeito. Por isso a ideia do bucolismo, né? Natureza, o meio ambiente, né? O campo, a colina, a fazenda, fazia bem ao homem, ao eu lírico ali produzido. Pode avançar. A fundação da Arcádia Lusitana em 1756 é o marco inicial, por Cruz e Silva e Esteves Negrão. É considerada o marco inicial do arcadismo português. Arcádia Lusitana. O que seria essa Arcádia? Uma academia. E aí você está pensando agora, academia? Por acaso era hora de malhar? Nossa, isso aqui era para ser um músculo. Eu ia fazer aquele músculo do WhatsApp. Vem comigo aqui. Quando falamos de academia, né, Arcádia Lusitana, uma academia de poetas, de escritores, nós não estamos falando de academia de musculação, malhar o bíceps,
Yes! Não é isso, tá? Não se trata de academia de treino para o corpo fisicamente. É para a mente, para a produção literária. O que era uma academia, então? Uma instituição, como se fosse aí uma escola, só que uma escola de pessoas de um nível bem elevado, já estudaram na Europa e tal, né? Eram da Europa, pessoal muito forte intelectualmente, e eles se reuniam para chegar a algumas conclusões, né, sobre escrever a respeito disso, daquilo. Eles decidiam, eles se organizavam. Essa era a academia que nós temos aí, a Arcádia Lusitana, tudo bem? Poetas, escritores, literários ali se reuniam e tomavam decisões. É daí que partiam as ideias que seriam difundidas nas suas produções. Pode avançar aí. Manuel Maria, é Maria, mas é homem, tá? Manuel Maria Barbosa do Bocage. Você vai ouvir o termo Bocage. Bocage vai cair no Enem deste ano, tá? Olhe lá, se você quiser, na prova vai ter questão com Bocage. Tá ligado? Sua obra compreende poesia satírica e lírica. Em seus primeiros sonetos, Bocage atendia às convenções árcades. Dirigia-se a diversas musas. Você tem uma musa aí no Amazonas? Ele chamava de Nise, Marília, Anália, Alcina, várias musas. Bocage evocava com frequência a mitologia, voltava-se para a natureza, refugiando-se no bucolismo, o meio natural. Oh yes! Mas o artificialismo foi cedendo vez à originalidade, e sua poesia incorporou novos temas como a tristeza, sentimentalismo, sofrimento e morte. Então você percebe que o Bocage falou sobre muitos temas, muitos itens. Fala das musas, trabalha a questão do bucolismo, e agora vem aí a questão da tristeza, da decepção e morte, né? Isso que nós temos nas produções aí de Manuel Maria Barbosa do Bocage. Bocage é o nome que você vai encontrar aí pelas provas da vida quando você for fazer, tudo bem? Falamos de Barroco, homem cheio de complexos, dividido, sentimento de culpa. Um homem que estava na igreja, conheceu o mundo, ciência, razão e tal. Aí agora no Barroco une tudo isso, ele fica dividido. Ah, será que vou, se não vou? Aí vem o arcadismo. Pss, calma. Não é assim? É. Calma. Tranquilidade. Vida tranquila, vida simples. Vamos usar a natureza, lá vai ser o nosso lugar, a nossa habitação. Cadê a fazenda? Pegue o rebanho, traga as ovelhas para perto, vamos cuidar delas. Eu quero vida simples, quero vida tranquila. Esse é o homem do arcadismo, sendo representado, né, para a ideia de vida suave, vida tranquila, sem preocupações com as ações, com a igreja e tal. Chegamos ao romantismo. O romantismo, você já sabe que não é. Hoje, por exemplo, é o Dia dos Namorados, né, por sinal. Dia dos Namorados. Mas no romantismo, nós não estamos falando daquela pessoa romântica, apaixonada, não é isso. Tem isso? Também tem, mas é muito além disso. É uma produção literária vasta e que foi muito importante historicamente. Vamos recordar com você agora sobre o romantismo. Está na tela. Olha aí, ó. Vou falar da primeira geração romântica, que é no Brasil. O início do romantismo acontece com a publicação em 1836 da revista Niterói e Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Então é com ele aí que nós temos o romantismo, primeira geração acontecendo, tá? Ó aqui a fera aí. Vamos avançando. José de Alencar e Gonçalves Dias são os primeiros representantes da primeira vertente do romantismo brasileiro, também chamada de
indianismo, né? Nacionalismo, ufanismo, exatamente isso. Por que indianismo? Porque o índio, que hoje a gente chama de indígena, né? Mas aqui era chamado de índio mesmo, ele era símbolo nacional. Ele era a figura do herói nacional. Gonçalves Dias escreve sobre saudosismo. José de Alencar escreve muito bem sobre a questão indianista. Temos aí, então, muita produção boa nessa primeira geração romântica. Os temas preferidos da primeira geração são saudosismo, por estarem distantes da pátria, e o nacionalismo, tá? É isso que nós vamos ter na primeira geração do romantismo. Lembra lá que nós trabalhamos nas aulas? Minha terra tem palmeiras, que não é esse timinho que perde bastante, não é o Palmeiras timinho, né? É a vegetação, é a árvore. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Pode avançar aí. Chegamos à segunda geração. Agora é Álvares de Azevedo, o grande nome. Olha só. Perfeitamente enquadrada nos dualismos que caracterizam a linguagem romântica. Essa contradição é visível na sua principal obra poética. A segunda geração, pode avançar, também é conhecida como ultrarromântica. Olha o que acontece aí no ultrarromantismo. Marcada pelo mal do século, apresenta o egocentrismo, exacerbado o pessimismo, satanismo e atração pela morte. Credo! Quanta coisa ruim! Egocentrismo é o eu, exageradamente. Pessimismo, satanismo, morte. Credo! Por isso que esse rapaz morreu cedo. É 40 anos a média aí. É, rapaz. Não chegava a 35 anos, alguns com 27. Era sucesso morrer cedo. Seus principais representantes: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Na verdade, morriam antes dos 30, a maioria deles. Segunda geração romântica. Vem comigo aqui, então. Estamos falando de 3 gerações do romantismo, ligadas à poesia. A primeira é nacionalista, indianista, fala de um Brasil idealizado, um Brasil de sonho. Ah, Brasil! E o índio é quem melhor representa esse Brasil. É isso que se pensou, símbolo nacional. Segunda geração, melancolia. É o eu, o pessimismo. Poetas que estão ali mostrando nas poesias desilusões amorosas. Gostou de alguém, se apaixonou, não foi correspondido, muito choro, ranger de dentes. Segunda geração do romantismo, ultrarromântica, pessimista, mal do século. Rapaz. Sai de um Brasil idealizado, vem para um sentimentalismo, ruim. Pode avançar ainda na segunda geração. A idealização absoluta e o interesse por 2 ideias essencialmente românticas, amor e morte, definem o projeto literário da segunda geração. Pode avançar aí. A segunda geração romântica, sedução da morte, promessa de descanso eterno, refúgio para as dores da vida. A morte aparece nos poemas ultrarromânticos diretamente ligado ao amor não correspondido, fonte de sofrimento insuportável. O binômio amor-morte é traduzido muitas vezes pela oposição entre o desejo de amar e o desejo de morrer. E pode avançar porque nós temos um quadro agora para que eles contemplem, olha aí, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Poesia lírica, lírica, lírica. E as obras principais aí, ó. Lira dos 20 anos, Noite na Taverna, Macários, Primaveras, Contos e Fantasias, inspirações do claustro.
A sua aula continua no próximo vídeo.